Bom dia a todos e a todas, sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde vamos tratar dessa grande obra política de Aristóteles. Obra essa que, com certeza inquebrantável, é uma obra que marcou o pensamento ocidental até os dias de hoje. Estou vendo aí que o doutor Enzo está de lenço avermelhado, eu estou com lenço azul. Hoje aqui no Rio Grande do Sul também, né, Enzo? Trouxemos um chimarrão. Hoje aqui no Rio Grande do Sul é dia do gaúcho, feriado em todo o Rio Grande do Sul. E aí eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas o Enzo está em Brasília. Mas ele já se apoderou de todo o estilo gauchesco, né? Então nós vamos render hoje aí as nossas reflexões tomando um bom chimarrão. Meus queridos e minhas queridas, eu vou de imediato passar a palavra para os nossos apresentadores, que são, diga-se de passagem, grandes guerreiros, guerreiras, por apresentar uma obra desse quilate intelectual muito esmerado, que é justamente a Jéssica, o João Guilherme e o Felipe Ferreira. Então, eu passo de imediato a palavra para os nossos colegas, que irão fazer essa introdução, essa apresentação, para que depois, num segundo momento, nós possamos refletir e fazer uma zetética em torno a esta grande obra, e não só em torno à obra, mas o que a obra em si pode nos ajudar a refletir sobre o nosso mundo odier. Então, com a palavra, os colegas, se quiserem projetar algum slide, algum material, está disponível já para vocês. Bom dia, então. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu irei, sim, apresentar aqui um material. Vou tentar aqui. Eu nunca fiz. Enzo, você poderia me guiar aqui, como conseguir? Bom dia a todos. Felipe, você compartilhando a tela, já fica aparecendo a todo mundo. Você Conseguiu agora, não? Estamos todos vendo. Aí é só passar mesmo. Tá. Bom dia a todos novamente. Bom dia, professor. Bom dia, caros colegas. Gostaria aqui de fazer essa apresentação. Uma apresentação que o grupo é composto, como o professor já disse, pela Jéssica, pelo João e por mim. Nós iremos apresentar esse livro, A Política, Aristóteles, e é um livro que, como o professor disse, não foi uma tarefa fácil. É um livro complexo, um livro com muitos conceitos, um livro que, inclusive, sábado, quando conversava o grupo, na última reunião, para fazer o fechamento dessa apresentação, eu falei que achava que, para ter um bom entendimento da obra, eu precisava de mais umas 2, 3 leituras. E, infelizmente, pelo tempo e pela complexidade da obra, não iremos apresentar todos os conceitos que lá tem, porque são muitos, mas iremos apresentar um panorama geral. Nessa apresentação, ela vai ser dividida em 3 fases. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação do autor, breve, apesar de Aristóteles clássico ser bastante conhecido, eu acho que justamente por isso, por ser um clássico, é sempre bom ressaltar e lembrar um pouco sobre a vida e a obra do autor. O grosso, iremos fazer uma apresentação dos 8 livros que compõem a obra, só para fazer um entendimento inicial. A obra é composta por 8 livros, não é como os livros tradicionais, por capítulos, nos livros que tem a divisão pelos capítulos. E, por fim, iremos fazer uma breve conclusão. Antes de iniciar sobre o autor, eu gostaria de trazer essa frase, que está na página 20, na página 14, acredito, do primeiro livro, que é uma página bastante importante, porque quando a gente começa o livro A Política, quando a gente começa a ler a obra, nós vemos que o político é algo muito importante dentro da obra. E o conceito de cidadão e de político se mistura bastante. É quase sinônimo, no meu ponto de vista. O político é cidadão e o cidadão é político. Mas aí surge a pergunta: e o cidadão que não é político? Por isso que eu trago a frase. É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe,
deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de um ser sem família, sem leis e sem lar, porque ele é ávido de combate e, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a qualquer obediência. Agora eu faço uma breve análise da obra e da vida do autor. Aristóteles nasceu e cresceu em Estagira, uma pequena cidade grega. Saiu de casa aos 17 anos para estudar no centro da cultura grega, a Academia, em Atenas, onde foi discípulo de Platão, que nessa fase já era idoso. Posteriormente, foi convidado pela corte da Macedônia para ser mentor do príncipe herdeiro Alexandre, que mais tarde seria Alexandre o Grande, o conquistador. Quando Alexandre se torna rei, o filósofo retornou a Atenas, não para ingressar novamente à academia, mas sim para abrir a sua escola, o Liceu. Idealizou e colocou em prática um estilo de vida erudito para os professores e aos alunos, bem como gostava de dar suas aulas caminhando pelos jardins do Liceu. E por isso sua escola foi chamada de peripatética, que quer dizer ambulante ou itinerante. Aos 60 anos, com a morte de Alexandre, com um forte abalo político, com a perda das forças institucionais que o protegia, passou a ser visto como suspeito e foi acusado, como Sócrates. Com receio de uma feroz perseguição, fugiu para Cálcida, onde, um ano depois, por causas naturais, faleceu. Talvez nenhum filósofo tenha sido mais influente que Aristóteles. Todos os cultos do mundo ocidental estudaram e respeitam suas obras. Seus estudos deram início ao desenvolvimento de várias disciplinas: a estética, a lógica, a sociologia, a biologia, a psicologia e, é claro, a ética e a psicologia e a política, que se misturam bastante esse conceito. Eu até analisando alguns vídeos, alguns podcasts, alguns professores chegam a citar que a obra Ética, Nicômaco e Política deveriam ser lidas juntas. Como principais obras do autor, nós temos a Metafísica, a Política, a Poética e, como citei, Ética, Nicômaco, que foi brilhantemente analisada aqui no grupo Pensando com os Clássicos no primeiro semestre, entre outras obras. Assim, passo a palavra para a Jéssica para tratar do primeiro livro dos 8. Oi, gente. Boa tarde. Bom, como o Felipe, né, já trouxe, essa é uma obra muito densa, né? Parece que a cada linha, né, que Aristóteles escreve, ele traz, ele não deixa nada, né, tipo, nada passar. E é isso, assim, é muito complexa, né? Então a gente estamos aqui na humildade tentando compreendê-lo. Todo o começo de livro, né, ele coloca uma sinopse, né, que o Felipe colocou aí vai colocar nos slides, né, a gente não vai trazer todos os temas que ele trata nos livros, a gente está trazendo, né, só algumas coisas principais, e logo no primeiro livro, né, o Felipe já até colocou a citação, mas ele traz essa ideia do homem como um animal político por natureza, né, que entendimento de que o homem, ele não consegue viver sem uma sociedade, sem estar na sociedade, né? Então, ele até coloca, né, que faz uma analogia que o homem que, né, tá parte da sociedade, que não faz parte da sociedade, ou ele é um deus, ou ele é uma besta, né? Então, acho que esse é um conceito muito importante para a gente entender. E aí é óbvio, né, assim, naquela época, ele coloca o homem, não é em relação à humanidade, né? É o homem mesmo, né, do sexo masculino, não são todos os homens, né, que ele trata também como cidadãos, né, como a gente vai ver. E é isso, assim. E aí ele vai falar sobre a questão da família, né? Que a família seria o princípio da coisa política também, né? E aí, que a partir da família, na verdade, que você se tem a construção do Estado, da polis, etc., né? A família, ele entende, né, como homem e mulher, pai, filho e senhor e escravo, né? Todos eles com seus papéis determinados por natureza, assim. Então, ele vai colocar que uns têm a virtude de obedecer, uns têm a virtude de mandar, e aí tem a defesa muito grande, né, da propriedade privada também. Achei isso muito interessante, acho que vale colocar. Eu só vou pegar uma partezinha aqui,
que ele fala especialmente sobre a questão do... É isso, assim, né? Para ele, todos esses papéis desempenhados na família e por conta disso, né, na sociedade, são pela natureza, né? Então, os escravos, né, eles são naturalmente escravos, né? Deixa eu só achar aqui, que eu estou no livro mesmo. Só vou ler aqui em relação aos escravos. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que dele se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, porque para eles nada é mais fácil que obedecer. Tal é o escravo por instinto. Por pertencer a outrem, também lhe pertence ele de fato e não possui razão além do necessário para dela experimentar um sentimento vago, não possui a plenitude da razão. Os outros animais dela desprovidos seguem as impressões exteriores. Então, ele vai colocar, né, que existem a mesma coisa em relação aos filhos, que não têm a alma totalmente criada, né? Então, ele deve obedecer ao pai, e também em relação à mulher. A mulher eu vou falar um pouco mais para frente. E aí ele fala em relação ao Estado, né? Acho que é bom a gente colocar que esse termo Estado também, do jeito como a gente entende hoje, na verdade, ele só foi desenvolvido depois, assim, né? Por Maquiavel e tal. Então, mas ele fala no livro, que, vou ler aqui de novo, rapidinho, que o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois que o todo deve forçosamente ser colocado antes da parte. Então, ele entende que o Estado seria uma junção das famílias, né, mas que ele está acima delas, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Pode passar, Felipe, por favor. Aí, valeu. Aí, no segundo livro, ele é isso, assim, acho que durante toda a obra, né, ele vai analisando diferentes governos, diferentes sociedades, para fazer uma análise, né, enfim, de como funciona a sociedade. Então, uma coisa muito objetiva e tal. Aqui eu vou falar mais especialmente sobre essa questão que ele fala da comunidade de mulheres de Platão e o papel das mulheres, enfim, como eu entendi, né, esse papel das mulheres para Aristóteles. Eu não li, enfim, o Platão, mas pelo que eu vi, tanto no livro, né, quanto em alguns artigos e nas aulas de filosofia, Platão tinha uma ideia de que, em relação à educação, por exemplo, né, todo mundo tinha o direito à educação, inclusive as mulheres, né, e, enfim, os filhos de artesãos, etc., né. E aí, Aristóteles vai refutar essa ideia, né, de Platão, dizendo que, enfim, as mulheres são seres inferiores por natureza, e que, por isso, não merecem, né, não têm essa... Ele fala que, na verdade, existe uma virtude em mandar e obedecer, né, mas que as mulheres... eu acho muito engraçado, porque tem uma hora que ele fala... a gente olha para a natureza e, enfim, os animais são macho e fêmea, né? O macho manda e a fêmea obedece, e é assim que tem que ser com os seres humanos, né? E aí até um questionamento que eu fiquei pensando, nossa, onde que será? Eu não consegui compreender na natureza muito bem onde ele viu isso, né? Mas, e aí ele vai desconstruindo essa ideia dessa comunidade, que ele chama de comunidade de mulheres e filhos, né, de Platão, que, na verdade, não é todo mundo que merece educação, né? Porque, enfim, os filhos de artesãos e as mulheres não têm, por natureza, essa virtude da razão, etc. Acho que é isso. Agora é João. Então, boa tarde a todos. Eu fiquei responsável agora pelos livros, né, que seguem, principalmente o 3, o 4 e o 5. Também são livros muito interessantes, né, como a Jéssica falou, onde ele tenta, talvez até às vezes, idealizar um pouco qual seria a cidade perfeita, e para isso ele vai pesquisando e analisando todos os governos que ele via, né, no tempo dele lá na Grécia, e tentando achar qual seria o melhor, e analisando e criticando e falando muito sobre esses governos, e principalmente sobre as constituições dessas cidades, né, as organizações,
e até o próprio cidadão. Por isso, já para começar, acho que a gente poderia definir o que é o cidadão e o que é a cidade para Aristóteles. Então, o cidadão para ele é principalmente aquela pessoa que tem a possibilidade, tem o poder de agir na sociedade, né, de agir de uma forma política, de ter alguma participação na administração da cidade e dos cargos públicos. E a cidade é aquela multidão de cidadãos capaz de bastar a si mesma e de obter, em geral, o que é necessário à sua existência. É muito interessante ver aqui que não é só uma existência, né, as coisas necessárias, a existência material, a existência física, mas é muito além disso, porque ele achava que as pessoas deviam se unir até para conseguir a sua própria felicidade. Tanto que ele fala que aquilo que é essencial para a cidade, né, até um pouco em ordem de importância, são, por exemplo, as coisas, né, o serviço das coisas divinas, os meios de subsistência, as artes, as armas, as finanças e o conhecimento dos interesses gerais e dos direitos entre cada cidadão. E aí a gente pode ver que tem coisas mais materiais, né, mais físicas, como os meios de subsistência, as armas, até um pouco as finanças, e principalmente coisas um pouco mais abstratas que ele também acha que são essenciais, como o serviço das coisas divinas, e principalmente, o mais essencial para ele, o conhecimento dos interesses gerais e dos direitos entre os cidadãos. Então, é muito interessante porque são coisas essenciais para existir uma cidade. Então, para isso, a população tem que agir e tem que fazer, né, com que todas essas coisas possam existir na cidade. Então, tem que virar sacerdotes, lavradores, artesãos, etc. Só que aí ele já pode fazer uma diferenciação, né, entre o que é cidadão e o que não é. Então, já podemos passar para o próximo slide, onde a gente pode ver que ele já faz uma primeira diferenciação entre aqueles que são cidadãos ou devem ser cidadãos e aqueles que não devem. A Jéssica já falou, e é bem conhecido, né, a situação das crianças, das mulheres e até dos estrangeiros, então não cabe tanto desenvolver isso daqui, mas principalmente o que eu achei interessante, que é um pouco conhecido, mas pelo menos eu não estava esperando tanto, é a situação dos trabalhadores, né, onde ele diz que não é, como está aqui a citação, né, não é preciso levar ao grau de cidadão aqueles dos quais a cidade precisa para existir, e todas essas pessoas que trabalham, né, com trabalhos manuais, principalmente, ele diz que na cidade ideal eles não seriam cidadãos, principalmente por um motivo, né, que seria o motivo do tempo, porque um cidadão, ele precisa, a gente vai ver isso depois um pouco mais, só que ele precisa ter uma ligação muito grande com a virtude, então para isso ele precisa se exercitar muito, ele precisa estudar, ele precisa, enfim, ter um tempo para se dedicar à virtude e também às próprias coisas, né, os próprios exercícios de cidadania. E também pode ter, talvez, um pouco, assim, um conceito, né, ou até um preconceito, né, da época de Aristóteles, principalmente com algumas profissões, né, como a de artesão, etc., onde ele diz que não podem virar cidadãos na cidade perfeita, apesar de terem cidadãos, né, artesãos, etc., mas isso ele, se eu não me engano, ele dá isso principalmente ao fato de, enfim, depender muito do regime político, né, então, por exemplo, tem artesãos que são muito ricos, então, numa aristocracia eles poderiam virar cidadãos, e também pelo fato de algumas vezes as cidades estarem precisando de cidadão, então eles acabarem tendo termos de cidadania um pouco mais abrangentes, né, e depois, quando a cidade já tem mais cidadãos, eles acabam fazendo com que fique mais difícil virar cidadão, enfim, então, ele diz que na cidade ideal eles não deveria ter. E aí a gente também já pode passar um pouco mais sobre isso, né, o conceito de governo para Aristóteles, que aí vem muito aquilo que eu estava falando da virtude. Para ele, a melhor constituição era aquela que permitiria ao cidadão de viver de uma maneira virtuosa e de uma maneira feliz, né? E aí depois o Felipe vai falar um pouco mais sobre cada tipo de governo, né, para Aristóteles, e os bons e os maus, só que principalmente a gente já pode falar sobre essa diferenciação, né, que ele faz entre os bons governos e os maus governos. Ele diz que o que realmente diferencia não é quem governa, mas é para que se governa. E a verdade é que ele acredita que o bom governo é aquele que favorece o bem comum, e o mau governo é aquele que favorece o interesse do indivíduo, né, o interesse próprio, daquele que governa ou daqueles que governam. E é por isso que ele fala muito da virtude, e ele dá o exemplo da flauta, né, onde ele diz, se tivessem algumas pessoas juntas, vamos imaginar aí, ele fala de 3 pessoas, porque seria mais a estratificação da cidade dele, né, do tipo, da época dele, mas hoje eu acho que a gente poderia colocar mais com 2 indivíduos, né, então 2 pessoas totalmente diferentes, um que seria pobre, sem instrução, enfim, talvez até um escravo, e um outro que seria um nobre, com muito dinheiro, com muita instrução. Esses 2 estão juntos, eles definem um bem comum, né, um objetivo juntos que vai fazê-los felizes, que seria, por exemplo, escutar música. Só que nesse caso só tem uma flauta. E aí ele fala, qual seria o quesito que a gente teria que utilizar aqui para dar essa flauta? Seria, por exemplo, a riqueza, então a gente tem que dar para a pessoa mais rica porque ela tem mais dinheiro, enfim, ou até para o outro que não tem tanto dinheiro, então, assim, uma compensação social. Ele diz, não, é simplesmente a pessoa que vai favorecer mais o bem comum, então, tipo, quem toca melhor a flauta.
porque assim os dois vão poder escutar música e os dois vão poder ficar felizes. Então, para ele, o que diferencia realmente o governo bom e o governo ruim é aquele que, enfim, é onde tem um governante que favorece mais o bem comum, né? E por isso que ele diferencia também vários tipos de governo e não fala só existe um tipo de governo bom, porque um governo seria também uma maneira, né, de se buscar essa felicidade. A gente também pode passar um pouco para a organização, né, da sociedade em geral, né, que seria aí já o livro quarto, onde tem também muita coisa, é um livro um pouco mais extenso que o terceiro e o quinto, e onde ele fala bastante sobre essa questão, né, do objetivo em comum, e onde ele ilustra essa teoria com um exemplo que eu acho que fica muito, muito bom, assim, de entender, que é o do barco. Então, é como se tivessem pessoas, né, em um barco à deriva, e é óbvio que quando elas, né, se encontram lá, elas não querem ficar lá para sempre, né, elas não querem ficar à deriva em cima do mar, no mar aberto, elas querem ir para algum lugar. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é se juntar e decidir para onde eles querem ir, né, o que seria o bem comum, o que eles querem, o que vai fazê-los felizes, né. E depois, o que o legislador principalmente precisa fazer é permitir com que essas pessoas consigam chegar a esse bem comum, consigam ser felizes, né. E aí ele até dá o exemplo de, por exemplo, das pessoas que veem o objetivo, né, da felicidade como no poder ou na riqueza, e ele dá exemplo de várias cidades, né, que utilizam isso, como, por exemplo, a Macedônia e até Esparta, que utilizam leis e a educação para fazer com que cada cidadão vire um guerreiro, e um guerreiro muito bom no futuro, para que eles possam, né, desenvolver cada vez mais, enfim, expandir o território deles e conquistar outros lugares. E Aristóteles acaba criticando um pouco essa visão, né, porque ele fala que não é um bom objetivo para se colocar, né, um bom legislador não devia fazer isso, enfim, porque na visão dele a felicidade ela não vai vir com essas coisas. Ele até dá o exemplo, né, da Lacedemônia, que era um estado na época dele, que durante muito tempo teve muito poder, teve muito dinheiro, teve muitas riquezas, mas depois acabou perdendo tudo isso, né? Acabou perdendo seu território, acabou perdendo tudo, enfim. E ele disse, se você colocar, né, a sua felicidade nisso, acaba sendo uma coisa muito efêmera. E ele via a felicidade como uma coisa muito menos temporal, assim, uma coisa muito mais importante, onde ele diz que seria, por exemplo, a felicidade viria da virtude e da razão, e que essa virtude, essa razão, a justiça, enfim, esses ideais, eles teriam o mesmo efeito na sociedade civil do que no indivíduo. Então, se o indivíduo procurar a felicidade, a virtude, quer dizer, a felicidade na virtude, na justiça, a sociedade inteira vai ganhar, né, com o bem comum. E, enfim, e que cada indivíduo, né, deve fazer o que ele pode na sociedade, né, no lugar onde ele foi colocado na sociedade também, para ajudar esse bem comum. E aí é onde vem né, o exemplo que ele dá do coro, onde ele explica, né, porque cada indivíduo tem que ocupar um lugar diferente na sociedade, porque se todos fizessem a mesma coisa, não seria uma coisa, né, não seria bom. E aí ele dá o exemplo do coro, né, se várias pessoas estivessem num coro e todas tivessem o mesmo tom de voz, todas cantassem do mesmo jeito, não seria uma música bonita, mas se tem aquelas diferenças, assim, e um vai fazer de uma maneira e o outro de outra, ele diz que vai ficar uma música muito mais bonita. Da mesma forma, a gente pode ver o exemplo no barco, né, um precisa comandar, os outros precisam remar, um precisa içar a vela, enfim, se todos fizerem só a mesma coisa, não vai dar muito certo. E aí também eu acho muito interessante quando a gente está falando muito aqui de virtude, né, mas quando ele explica que há às vezes, uma diferenciação entre a virtude do bom cidadão e a virtude do homem de bem, onde a virtude, né, é aquela coisa que faz com que todas as suas ações tendam para uma boa ação. Então, se você faz muitas ações, as suas ações vão tender a ser boas ações, apesar de você errar uma vez ou outra, e que normalmente essa virtude do bom cidadão não necessariamente é a do homem de bem, porque o bom cidadão, ele precisa fazer aquilo que ele tem que fazer dentro da sociedade. E às vezes isso não vai ser a mesma coisa que, tipo, ele acredita como a coisa certa, né? Ele não dá esse exemplo, mas eu acredito que a gente pode exemplificar essa história com a história de Agamenon, por exemplo, onde ele estava preso, né, com a frota dele por causa da ira da deusa Artemis, e ele soube que a única coisa que poderia, tipo assim, diminuir essa raiva que a deusa Artemis estava dele e do povo dele, seria sacrificando a própria filha. E foi aí que ele ofereceu em sacrifício a Ifigênia, que era a filha dele, não por ele, não, enfim, por nada mais, pelo respeito ao bem comum e às coisas divinas. E os gregos, eles tinham realmente essa ideia de que primeiro vem os deuses e a religião, depois o bem comum, né, a cidade, e aí só vem né, as suas próprias vontades e a família. E, enfim, eu acho que é aí que ele diz, né, essa virtude do homem de bem e a do cidadão. Por último, uma questão muito interessante também que eu achei no livro, a gente pode passar já para o último slide,
uma discussão assim um pouco que ele tem sobre quem deveria ter a soberania no Estado. Eu achei, inclusive, não sei se eu entendi tudo direito, mas pelo que eu entendi é uma discussão muito interessante, até porque é uma coisa que é impressionante ver, que já tinha na época dele, onde ele fala que não necessariamente a soberania tem que ir para o governante, né, ou para o rei, ou para aqueles que o governam, mas sim para a lei. Porque ele fala que apesar das pessoas, né, argumentarem que a lei, perdão, não mostra como se deve agir nos casos particulares e que um rei poderia fazer isso e, né, tipo, ajudar muito nesses casos onde a lei não é tão abrangente. E também ele fala muito sobre, tipo, muitas pessoas tomarem o poder, né? Então, se várias pessoas tiverem o poder, eles vão ser até mais virtuosos que uma pessoa virtuosa, ou eles vão até poder não cometer os mesmos erros que uma pessoa só cometeria. Então, ele fala que tem sim lados positivos, né, do rei, do governante, ele pode sim agir, mas que a principal coisa que o governante deve fazer é exatamente garantir a lei. Porque a lei, para Aristóteles, é quem tem que ter a soberania. E ele até diz isso, né, argumenta isso de uma maneira, eu acho que é a maneira mais forte com que ele argumenta isso, é dizendo que quando você dá a soberania ao rei, ou ao governante, ou ao grupo de governantes, por melhor que ele seja, ou por melhor que eles sejam juntos, eles sempre vão ter um lado mais animal, né, como ele diz, eles sempre vão ter um lado onde eles vão estar escravos das paixões, dos pecados, enfim, apesar de poder trabalhar junto com a lei, se ele tiver toda a soberania, não vai dar certo. Então, quando você dá a soberania ao homem, você está meio que dando também ao animal que está dentro dele. E quando você dá a soberania à lei, ele diz que você está dando as coisas boas que estão por trás dela, né? O melhor lado do homem que está por trás dela, que segundo ele é a da razão, até a de Deus, assim, da divindade, porque ele gosta muito principalmente da lei dos costumes, né? Que ele diz que é a lei mais importante, porque a lei positiva pode ser mudada. Se você mudar de soberano, ele pode mudar a lei positiva, mas a lei dos costumes, ela é um pouco mais difícil de ser mudada, e segundo ele é a lei talvez mais justa, porque ela vai mais no meio termo. Então ele fala, por exemplo, se tiver um professor de ginástica, ele vai, com o tempo, né, e falando com outros professores, etc., ele vai conseguir ter mais decisões e conseguir ver o meio termo e ter, enfim, esse costume vai ajudar a anotar e a ser mais justo, né, na sua anotação. E assim como os costumes, né, normalmente seriam, enfim, a lei do costume seriam melhores e mais justas. Então, por isso que, segundo ele, pelo que eu entendi, a lei tem que ter a soberania. Agora eu posso passar a palavra de novo para os meus amigos que vão terminar, né, os últimos livros que faltam da política de Aristóteles. Eu retorno aqui agora para fazer a conclusão dos livros, né, falando um pouco do livro 6 e 7 inicialmente, e depois finalizando com o livro 8º. Agora, eu vou falar um pouco sobre as formas de governo. E, inicialmente, eu gostaria de começar com um questionamento. Por que há uma multiplicidade de governos? A causa que deu origem a essa multiplicidade de governos é a grande diversidade que existe em uma cidade. Quando a gente está lendo o livro inicialmente, no primeiro livro, ele fala da família, da importância da família, e são várias famílias que formam milhões de habitantes, que vão formar a sociedade no todo. Nesses milhões de habitantes, tem os pobres e os ricos, há uma diversidade de trabalhos, os trabalhos agrícolas, o comércio e os trabalhos mecânicos. Em segundo lugar, é importante delimitar cada uma das formas de governo. Como o João mencionou, tem as formas boas de governo e as formas de governo corruptas. As formas boas, eu posso citar a monarquia, a aristocracia, a república. Nas formas corruptas, nós temos a democracia ou demagogia, que aí até depois eu quero fazer um questionamento sobre isso, porque alguns autores mudam, algumas aulas diferem um pouco disso, mas eu depois pergunto ao professor. Temos também a tirania e a oligarquia. A república seria um grande grupo de cidadãos que governam pensando no bem da sociedade. É isso que vai diferir as boas formas e as formas corruptas. Aristóteles entende que a república seria um meio termo entre a oligarquia e a democracia. A oligarquia, o poder fica com os ricos, e na democracia o poder fica na mão dos pobres. Já na república, ele fica na mão dos dois, fica no mão da comunidade inteira. A república seria aquela que tem igualdade como fundamento. A igualdade significa que os pobres e os ricos não têm privilégios políticos, que tanto uns como os outros são soberanos de um modo exclusivo.
e sim que todos são exatamente da mesma proporção. Porém, quando a lei perde valor, e aí retorna ao que o João disse, quando a lei soberana ela perde seu valor, se inicia a demagogia. Aristóteles pontua: uma vez perdida a soberania da lei, surge uma multidão de demagogos. E ainda, completa aqui: a democracia é o que a tirania é para a monarquia. Por fim, nota-se que esse governo desvirtuado seria a democracia ou a demagogia, e não a república, porque não existe república onde a lei não reina. A monarquia é a realeza que visa o bem comum. Em contraponto, nós temos a tirania, que também poderia ser denominada de monarquia absoluta, aquela autoritária. Essa monarquia jamais se importa com os interesses dos súditos. É um poder absoluto, totalmente autoritário. A tirania reúne males da oligarquia e da democracia. O tirano sempre interessado nos seus interesses e sempre vai ter na sua riqueza pessoal e sempre vai ter conflitos entre os ricos e os pobres. A oligarquia, como uma forma de governo corrupta, é o governo de poucos, de uma elite, que pensa no seu interesse. Já a aristocracia é o governo de poucos que vai pensar no bem comum. Aí agora a gente se inicia numa discussão aqui, qual seria a melhor das formas a menos pior das formas de governo corruptas. E aí chegaria no conceito da democracia. Eu abro aspas agora para Aristóteles. É preciso que a realeza só exista no nome, ou que se funde na incontestável superioridade daquele que reina. Segue-se a tirania, que é o pior dos governos, e também aquele que mais se afasta da república. Em segundo lugar, vem a oligarquia, porque a aristocracia difere bastante desta forma de república. Afinal, a democracia é o mais tolerável desses governos degenerados. Seguindo esse raciocínio, qual seria, então, a melhor forma de governo? E aqui, eu gostaria de tratar, como o João disse, que o Aristóteles, ele fala, e essa parte eu acho muito atual, que ele fala do equilíbrio. Ele vem falar agora do equilíbrio, da importância do equilíbrio. Ele fala das três classes, dos ricos, dos pobres e do intermediário. Então, isso vai ser bastante importante nessa parte. A melhor forma de governar para Aristóteles seria pelo meu equilíbrio. A moderação ela seria preferível. Aí eu abro aspas novamente para ele, para 2 parágrafos apenas. Demais, os mesmos elementos entram todo o exato julgamento sobre cada uma dessas 2 questões. Se com razão dissemos na moral que a vida feliz é aquela que segue sem obstáculos a senda da virtude e que a virtude é uma situação média entre os 2 extremos, segue-se necessariamente que a melhor vida está nessa condição média, visto que a mediocridade é possível para todo indivíduo. Com efeito, os homens, em tal condição, submetem-se facilmente à razão, mas aquele que possui na mais alta acepção dos bens de nascimento da fortuna, ou, ao contrário, daquele cuja fraqueza e miséria chegam ao excesso, a obediência à razão é muito difícil de se obter. É evidente, pois, que a comunidade civil mais perfeita é aquela que existe entre os cuidados de uma condição média, e que não pode haver estados bem administrados fora daqueles no quais a classe média é numerosa e mais forte que todas as outras, ou, pelo menos, mais forte de cada uma delas, porque ela pode fazer pender a balança em favor do partido da qual se une, e, por esse meio, impedir que uma outra obtenha superioridade sensível. Agora, para finalizar o último livro e depois passar a palavra para a conclusão da Jéssica, eu irei tratar um pouco do oitavo livro, que aqui ele vai falar um pouco das revoluções e como a gente pode preservar os estados. As revoluções, as rebeliões, elas podem surgir de 2 formas. Ou a população quer mudar de governo, por exemplo, de uma democracia para uma aristocracia, ou para assumir esse governo. Na democracia, para exemplificar, o que mais contribui para o surgimento de rebeliões ou de revoluções é a perversidade dos governantes, no caso dos demagogos. Na oligarquia também, quando o governo, aquela elite, começa a pensar muito, de uma maneira muito opressora nos seus interesses. O que mais ajuda na destruição das repúblicas e das aristocracias é a violação da Constituição. Também agora a gente vai falar, para finalizar, a importância que ele dá para a preservação do Estado e quais são os seus elementos. Ele bota como a sociedade tem que pensar muito no tesouro público, na renda. Também tem que pensar na soberania da lei. A partir do momento que a lei é deturpada, a gente viu que começam a surgir muitos demagogos. E, por fim, ele cita 3 qualidades essenciais que os governantes precisam possuir: lealdade ao governo,
estabelecido, grande aptidão para todos os negócios que dirigem e uma virtude e uma justiça que se adapta à forma de governo. Assim, eu finalizo minha parte, os 8 livros, e passo a palavra para a Jéssica concluir. Gente, bem rapidinho, porque essa parte seria mais para a gente também levantar alguns tópicos para discussão, assim, né? Como o professor falou, né, acho que o pensamento de Aristóteles foi muito revisitado ao longo, né, do pensamento filosófico, do pensamento político. Então, é isso, né? Eu acho que até pela apresentação dá para perceber como que, em muitos momentos, é bem atual, né? E pensando hoje, né, a gente vive no Brasil, numa democracia que é diferente, né, da democracia da Grécia Antiga, mas é possível a gente pensar, mesmo estando numa democracia, essas diferentes formas de governo que ele cita no nosso país hoje, né? Quais seriam os valores e as virtudes da nossa polis brasileira, assim, né? Se os governantes, se os políticos, eles pensam nesse bem comum, nessa felicidade, né, que ele coloca. E aí, assim, ele coloca os cidadãos, né, como os homens do sexo masculino, né, no caso, precisam ser ricos para ter tempo para a política, né? Tipo, qual que é a relação que a gente tem hoje, por exemplo, né, no nosso país, assim, né? Apesar da gente, todo mundo poder votar e ser votado, o que me parece é que a gente ainda tem um pouco disso hoje, né? Tipo, a grande parte do nosso Congresso, por exemplo, né, de homens brancos, ricos, que vieram de famílias ricas. Então, na verdade, assim, são só tópicos mesmo para a gente debater, mas é isso, assim, obrigada. Desculpa passar bastante do tempo, mas aqui é uma obra muito, muito densa mesmo. E é isso, gente, obrigada. Peço para o Felipe. Isso, Felipe, muito obrigado. Olha, eu quero primeiramente, antes de falar qualquer questão, eu quero parabenizar a cada um que aqui apresentou, tá? Que foi o Felipe, o João Guilherme e a Jéssica, apresentaram de forma brilhante, meus parabéns sinceros, tá? Sem nenhuma questão aí de brilho de egos ou mentes, mas vocês apresentaram muito bem. Cada vez mais eu tenho certeza que esse grupo aqui de estudos são de pessoas que realmente querem estudar, aprender e ser aqueles protagonistas dentro da sua profissão, dentro da sua área de estudo. Então, meus parabéns mesmo. Com relação à própria obra, ela é muito rica. E como bem disse o Felipe no início da sua preleção, esta obra ela vai trazer consigo vários conceitos, e que são conceitos que nós não conseguimos abarcar na totalidade, dado que são conceitos de um pensador em questão, que é Aristóteles, é um clássico da literatura filosófica ocidental. Mais ainda, o Aristóteles, ele tem uma terminologia própria ao apresentar as suas ideias, e mesmo assim, essas próprias terminologias vão desvelar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele quer de fato evidenciar, tornar mais claro. Eu notei algumas questões aqui, enquanto os nossos nobres colegas guerreiros apresentavam, que é justamente a ideia primeira lá, quando o nosso querido Felipe falou do zoon politikon. O zoon politikon, ela é a base de sustentação da obra política de Aristóteles. O zoon politikon entendido como, justamente, o homem é um animal político por excelência. Só que, bem detalhou na apresentação o Felipe, depois a Jéssica, e também o João Guilherme, aquele que da cidade não necessita, até o Felipe aí colocou uma citação, que eu achei bem importante, aquele que da cidade não necessita, ele é um ápolis. Justamente o ápolis é esta besta, esta fera que a Jéssica havia comentado. Este ápolis é aquele que basta-se a si mesmo
e que, portanto, ele tem uma dificuldade enorme em participar da cidade. E não só de participar da cidade, mas de realizar-se com os outros, de realizar-se com os seus semelhantes. E aí entra propriamente a ideia da koinonia, da comunidade, como também da eudaimonia, que é a felicidade. Isso tudo com vistas ao bem comum e à realização de cada um. Aqui, nesse primeiro momento, nós já poderíamos fazer um aporte com a nossa realidade. A política, ela visa que felicidade? A política, ela está em qual koinonia? E mais, será que a política de hoje, os nossos políticos, os nossos grandes representantes, eles agem conforme a lei, como vai dizer aqui o Aristóteles, a ideia de uma justiça universal, a ideia da norma, e mais ainda, será que eles não olham somente para o próprio umbigo? Essa já é uma primeira questão que nós poderíamos levantar. Depois, ainda, dentro da apresentação da Jéssica, havia a questão, né, de que o individual não pode sobrepor-se ao coletivo para Aristóteles. O coletivo, ele possui a maior importância. E dentro desse quesito, não é que Aristóteles ele vem a negar aqui o indivíduo, o sujeito, mas ele nega o individualismo. Essa é a ideia que tem que ficar também. Outro ponto que vocês destacaram, e que, ao meu ver, ao meu entendimento, ele é um ponto central e motriz, é a questão da educação, da educabilidade do homem. E esta educação, entendida por Aristóteles, é aquela educação que estará presente na ideia da justa medida, dar a cada um o que lhe é de direito. Então, cada um terá uma função dentro da cidade. E esta função dentro da sociedade, da cidade, não quer dizer que ela seja de menor grau. Sim, vai ter uma profissão, vai ter uma ação, uma praxis que cada um deverá fazer. Mas isso não quer dizer que seja, digamos assim, do menor grau. Porque Aristóteles vai dizer, inclusive ali na obra, que é a favor da escravidão, porque tem que ter pessoas que trabalhem aí com a força do corpo, com a força física, lá como bem comentou também o Felipe. E aí, para finalizar um pouquinho essa minha ideia, e aí só pontuar aqui outros quesitos sobre a obra em geral e deixar aí a discussão acontecer, ocorrer, o Aristóteles ele vai dizer que, geralmente, o que vai atrapalhar a boa convivência, o bom governo? São as paixões, principalmente as paixões que tornam os homens escravos. Os homens são escravos das paixões. Daí a necessidade de agir conforme a razão, daí a necessidade da educação, e daí a grande necessidade principal de estar o homem e a mulher aqui, no sentido de ser humano, concatenado, principalmente com a questão de vencer essas paixões através do quê? Das virtudes e também da própria justiça. Aquele que vive a justiça, aquele que vive as virtudes, esses sim poderão ser aqueles que vencerão essa escravidão às paixões. Esta é uma das ideias aqui pontuais do nosso amigo Aristóteles. No entanto, todo o objeto de pesquisa apresentado por Aristóteles na obra Política parte do estudo das constituições das cidades. Por isso, não é erro algum, de modo bem significativo, em afirmar que Aristóteles ele é um pensador empírico, ou seja, ele vai para a prática, pela experiência, ele vai analisar as questões para só depois, então, trabalhar com o ideal. Então, a obra, como bem apresentou os nossos três colegas, a obra está dividida, podemos assim dizer, em três partes bem pontuais. Os livros 1, 2 e 3, que vão tratar propriamente da teoria do Estado e, em geral, das classificações das espécies das constituições. Depois, o 4, 5 e 6, em que se analisa a política prática, como acontece de fato, estuda a natureza
das constituições existentes e dos seus princípios para o bom funcionamento desta polis, desta urbe, desta cidade. E, por fim, os livros 7 e 8, em que se examina a política ideal. Então, Aristóteles ele parte principalmente de algo empírico, prático, da praxis, estudando, contemplando, para depois, então, trabalhar com a idealização. Portanto, essa obra, a obra política de Aristóteles, essa divisão dos livros, mostra principalmente que o método de quem estuda, de quem se debruça filosoficamente acerca de qualquer matéria, e não apenas sobre um aspecto, digamos assim, prático, consiste em não negligenciar o quê? Não negligenciar ou omitir qualquer detalhe. E esta é a grande questão. Questão esta, inclusive, meus queridos, que o nosso amigo Felipe, aqui no início da apresentação, procurou deixar bem claro, né? Nós temos uma certa dificuldade, que é justamente uma obra extensa e vários conceitos. Mas vocês aqui, ao menos no meu entendimento, não trouxeram, não negligenciaram nenhum dos conceitos. Foram muito bem trabalhados. Tá? Depois, na obra como um todo, e dentro do circuito da apresentação de vocês, foram ainda trazidas algumas outras ideias. O homem como um ser loquax. O que é um homem loquax? Aquele homem que usa da palavra. Mas ele usa da palavra justamente porque ele é portador da intelectualidade, da inteligência. Intelectualidade, inteligência e palavra caminham juntas dentro aqui da concepção política de Aristóteles, dentro da cidade, e principalmente dentro desse conceito todo, desta questão do zeitgeist da época, que estava muito relacionado aos sofistas. E aqui poderíamos fazer um outro contraponto com o nosso cotidiano político, a ideia do sofista, a ideia do ideológico, a ideia do prolixo, assim por diante. Mas eu acho que eu já me estendi demais, vou deixar aberta a palavra para aqueles que queiram participar, refletir, colocar o dedo mais na ferida da nossa atualidade, fazendo um contraponto com Aristóteles. Mais uma vez, os meus sinceros votos aqui de parabéns aos três que apresentaram. Muito bom mesmo. Aliás, está sendo uma característica aqui do grupo, né? Apresentações cada vez melhores. Então, a palavra para o Enzo, de imediato, depois para o Henrique, que está com a mão levantada. Um governo de leis e não de homens, dizia John Adams, né? E essa frase eu acho que ela é bem pertinente para a obra em que Aristóteles defende a virtude e as leis. É aquilo que o professor e advogado Ives Gandra, aqui no Brasil, fala que o constituinte é mais inteligente que a Constituição e a lei é mais inteligente que o legislador. Eu vou falar em 2 pontos, comparando com outros autores, né? Aqui faço das minhas palavras, as palavras do presidente general George Washington, em que na convenção de 14 de maio de 87, ele pediu perdão aos delegados ali pela falta de qualificação. Eu, assim, da mesma forma, irei recorrer a outros autores, né, em que eu vejo um pensamento, eu vejo uma certa coerência com essa teoria política aristotélica, principalmente na obra política. Jean-François Revel, ele é um francês, e num livro dele, muito conhecido, Como as Democracias Perecem, ele fala que as revoluções não são feitas apenas por uma massa que está em desigualdade, que está em vulnerabilidade e quer poder, quer propriedade. Ele fala que isso ocorre muito e é um risco à democracia, mas também quando temos uma certa classe com poder e ela não tem acesso a esse poder, ela também faz revoluções. A gente viu isso em 1688, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E essa é uma das formas que Aristóteles trabalha em A Política, salvo engano, é no livro 5, ou é no livro 6, em que ele fala desses 2 tipos de revoluções, né? Aquela de uma massa desprivilegiada e sem acesso ao poder, e de uma massa privilegiada de propriedades que julga-se virtuosa, mas sem acesso ao poder, que também
podem corromper a constituição da cidade. Outro autor, e foi presidente também dos Estados Unidos, pai da Constituição, James Madison, ele faz um estudo, e eu vejo aqui muito semelhante à política de Aristóteles, em que ele faz um estudo sobre as confederações antigas e modernas, para comparar e ver como reformar o modelo confederativo americano. E ele escreve ele sintetiza esse pensamento em um livro, eu vou aqui traduzir livremente: Vícios do Sistema Político da União, aqui União como confederação. Eu vejo também esse pensamento aristotélico, essa forma de trabalhar de Aristóteles, a empiria que o professor Norberto falou, nessa forma de James Madison fazer para conhecer e propor aos 55 delegados ali, ao fazer a Constituição americana. E para finalizar, eu gostaria de apontar, na minha humilde opinião, não sou ninguém, mas uma crítica que eu tenho ao final ali de Aristóteles, nesse livro, em que no primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro 8, ele coloca que o legislador deve se preocupar com a educação e deve conduzir e legislar por uma educação que forme cidadãos para manter a Constituição da cidade. Se é uma democracia, deve se formar cidadãos por meio da educação que sejam democráticos, e isso se dará por meio da lei. Eu vejo isso como temerário. Se são bons legisladores ali, que bom, uma educação boa. Mas se são legisladores ruins, a gente pode ter aí uma perversão. Então eu vejo esse dirigismo estatal, esse planejamento centralizado como temerário. E essa foi a parte que eu mais ali identifiquei como temerária na obra de Aristóteles. É isso que eu queria falar. Gostaria de parabenizar os 3 colegas e agradecer àqueles que acabaram de me ouvir aqui. Muito obrigado. Muito bem, Enzo, trouxeste aí alguns pontos interessantes e vou discordar de você aqui, infelizmente, quando você coloca que você não é ninguém, né? Que todos nós somos pessoas, somos sujeitos e temos aí o livre arbítrio para interagir ou não com o autor em questão. Só que temos um detalhe, aquilo que eu sempre coloco em aula, né? Antes de criticar o autor, você tem que ler, você tem que entender, né? E aqui nós estamos lendo, estamos procurando entender, e aí podem insurgir aí algumas críticas, tá? Muito bem. Henrique Caselato e depois o nosso amigo Welson. Boa tarde a todos, professor Mazai, aos que apresentaram, que foi uma apresentação excelente. Eu queria só pontuar certas coisas sobre o final da apresentação, sobre o final do que o professor falou, sobre o bem comum e o legislador e o governante que legisla e governa para o bem comum, e de que é algo que eu discordo de Aristóteles, de certa forma, que é difícil, porque ele basicamente fundou aquilo que nós chamamos de pensamento ocidental, né? Você consegue ver durante a obra que vários autores que a gente lê hoje são muito parecidos, você consegue encontrar praticamente todos os autores ocidentais em Aristóteles, de certa forma, pelo menos foi essa a minha visão, e de que eu creio, assim como alguns filósofos individualistas, de que alcançar o bem comum é algo ideal demais, é algo que não está presente na nossa vida, porque nós não agimos, e talvez não deveramos agir para o bem comum, porque nós não o fazemos. Nós, assim como os governantes, agimos para o bem dos nossos. O governante governa para seus governados, ou seja, ele governa para si, de certa forma. Aquele que legisla e foi eleito por X camada da população, legisla para X camada da população. E de que talvez a política e o debate, seja na poli, seja na Câmara, ou seja em qualquer outro tipo de agrupamento social, seja para mediar os interesses de cada grupo, seja para mediar os interesses de cada indivíduo. Até porque, às vezes, mesmo se existir algo como bem comum, ele não só necessariamente será bom, porque talvez o bem comum seja a destruição de outro grupo, não parte da sociedade,
não necessariamente o objetivo desse bem comum vai ser bom, como muitas vezes ele não pode ser feito, às vezes, e pode haver uma sociedade em que hajam dois grupos, e de que a única coisa que una esses dois grupos seja a vontade de destruir o outro. E de que esse bem comum não pode ser alcançado, muito menos ele seria compreendido como bom, assim, usando bem um senso bem comum de o que é bom e o que é mal. Basicamente esse é o meu ponto de colocar em destaque. Essa questão abordada aqui pelo nosso querido Casalato é uma questão que já há tempos ele vem defendendo, né, desde que eu conheci ele. A gente trabalhou ainda Aristóteles de modo muito embrionário, né, na escola, e ele sempre tem ele traz essa tensão criadora, né, talvez da impossibilidade da concretização do bem comum. Mas isso a gente pode discutir já na sequência, deixando o nosso Elson falar, depois a gente faz aí um aglomerado de questões. Por gentileza, Elson. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. É uma honra realmente participar de uma apresentação de trabalho dessa magnitude. Vocês fizeram um belíssimo trabalho. Eu gostaria de trazer as questões que eu percebi que foram narradas pelos colegas da modernidade de Aristóteles. A gente vê o princípio da legalidade, por exemplo, que vem ser dito criado, né, por João Sem Terra, em 1200 alguma coisa, ele já fala sobre ele há 300 anos antes de Cristo, ao dizer que o homem tem que estar sujeito à lei. Quando ele coloca a questão do Estado prevalecer sobre o indivíduo, nós temos o princípio da soberania do bem público sobre o individual. Então, a gente percebe como ele apesar de ser 2.400 anos atrás, aproximadamente, já que a obra dele é de 300 alguma coisa antes de Cristo, pode ser tão atual e fundamenta a nossa Constituição. Algo que também me trouxe muita atenção, quando ele coloca o fim, que é a felicidade, e faz, na verdade, um manual de como a sociedade, o indivíduo, todos deveriam trabalhar, fazer, viver, criar seus filhos, coloca com detalhe até a questão da idade, de 1 a 3 anos, de 3 a 7, como ele faz essa questão tão específica, e trazendo situações que só são definidas agora, ao dizer que um indivíduo, quando submetido de forma muito intensa ao esporte, ele vai ficar fragilizado posteriormente, que nunca viu um campeão olímpico na fase da infância chegar na fase da adulta e ser campeão novamente. E hoje é um tema muito tratado na psicologia, que é o burnout, que é o excesso de treino, a pessoa fica sendo chamada de pavio queimado, ela não consegue mais fazer. Portanto, só finalizando um agradecimento, quero continuar com vocês muito aqui, a apresentação perfeita. Muito bem, Elson, muito obrigado pelas palavras, pela conotação que você apresentou, e de modo especialíssimo essa questão da atualidade do pensamento aristotélico. Quando a gente estuda os clássicos, a gente logo deve ter em mente que os clássicos nunca terminaram de dizer aquilo que estavam dizendo já na sua época. E como eu costumo dizer em alguns momentos, a história do pensamento humano, ela se repete continuamente, só que com uma outra roupagem, uma outra estrutura, repetindo, inclusive, o Zeitgeist, o espírito do tempo. Embora nós estejamos vivendo em pleno século XXI, com todas as questões de tecnologias, de avanços, até estamos falando num outro humano, numa outra educação, ainda todos esses acontecimentos, todas essas teorias, elas se fazem presentes hoje. E é preciso que nós saibamos recuperá-las no sentido de criticar,
no sentido de nos apoderarmos e colocarmos o dedo na ferida da sociedade e fazermos isso que nós estamos fazendo neste momento. Perguntar, inquirir, fazer essa exegética, essa indagação. Aí sim, nós teremos a possibilidade de reconstruirmos, de nos apropriarmos da história, onde nós, de fato, consigamos ser protagonistas, atores, e não simplesmente coadjuvantes. Esse é o grande perigo, né? Mas alguém quer colocar alguma coisa, Enzo? Eu vejo que você está escrevendo ali, quer colocar alguma coisa, os outros colegas, pode usar da palavra. Enzo? Não, eu só queria pegar um gancho aí no que o Elson acaba de falar, que eu vejo essa influência bastante, né, no direito atual, em Aristóteles. Eu citei os americanos, mas se a gente for ver os ingleses, que o próprio Elson acaba de citar a Magna Carta ali, essa questão da lei como limitador, como freio e contrapeso, de um poder arbitrário de um governante perante indivíduo, perante outras instituições. A gente olha o Brasil da mesma forma, em que a Constituição Cidadã vem para isso, vem para limitar, vem para trazer ali uma segurança jurídica, uma lei que prevê algo, né, lei maior, que prevê algo que justamente defende os cidadãos, que protege os cidadãos. Eu acho que Aristóteles, e assim como muitos clássicos, são muito atuais, né? Como diz Humberto Eco, moderno é ler Platão. Então, aqui também Aristóteles, eu vejo ele e outros clássicos, ele vejo como ler para aprender e executar, e outros clássicos também, ler e evitar, né? Ler e fugir daquilo ali, ver, tanto sejam alertando algumas coisas ruins, sejam propostas ruins mesmo, e a importância da gente ler, né? Aquilo que o conservadorismo sempre fala, até uma fala de Edmund Burke, que inovar não é reformar. Então, se você observa, você vê o passado, você é mais cínico que fanático, você tem um certo ceticismo, você observa o passado, você observa o que deu certo e fala, errou ali, vou corrigir. Não vou inventar aqui tudo em área social da minha cabeça, vou escrever e ser sanguinário, né? Então, gostaria de falar só isso. Obrigado. Ok. Pode ser o Henrique Casalato, depois o João da Silva e a Jéssica. Eu já falei uma vez, eu acho melhor passar, porque como a gente já é uma Isso, hora da tarde, o andar da hora está não vou ficar avançado. monopolizando, né? Depois eu falo. Tudo bem. Jéssica e depois o João. Não, eu fiquei pensando sobre o que o Henrique tinha falado antes, né, da questão do bem comum, de que talvez seja de fato, né, uma coisa inatingível, né? Mas, ao mesmo tempo, será que não é importante a gente ter uma sociedade que se preocupa com isso, mesmo sendo alguma coisa inatingível, mas que a gente trabalhe para isso, assim, né? Tipo, fiquei pensando aqui, refletindo, né? Que acho que, de fato, nenhuma sociedade, né, vai ser perfeita, né? Mas, enfim, se a gente não trabalhar, né, e acho que tem diversas interpretações sobre o que pode ser o bem comum, de fato, né? Mas se a gente não trabalhar, né, por esse bem comum, será que a gente também, enfim, parece que às vezes eu sinto que estamos construindo uma sociedade, né? Estamos vivendo de fato em sociedade, se a gente não almeja isso, é só um questionamento mesmo que eu fiquei pensando no que ele falou. Bem, Jéssica, aliás, aqui você fez uma pergunta, né? Qual é o entendimento de bem comum? O bem comum aqui é a questão pública, né? A coisa pública, e o que é comum a todos. E o que é comum a todos deve ser bem guardado, o que é comum a todos deve ser bem gerido. Essa é uma das grandes questões. E, claro, que quando é bem cuidado, bem gerido, todos vão fazer o uso fruto desse bem comum, dessa coisa pública. E aqui a gente pode, essa colocação do Henrique, ela é bem crucial, porque pode fazer aqui alguns aportes, inclusive com a própria questão do Brasil, né, desde os seus primórdios até hoje, né, aquela ideia propriamente do jeitinho, aquela ideia aí do Brasil colônia, do público, do privado, e que vem nos remetendo seriamente a nos reperguntarmos sobre essa questão. João, por gentileza. João?
João da Silva. Henrique, quer falar? Talvez o João teve um problema lá. A Jéssica, que ela fez uma pergunta. Obrigado. É justamente pelo que você falou no final que eu sou cético em relação ao bem comum, porque no final você justamente fala de que existe uma dificuldade no conceito de o que é bem comum, de primeiro definir aquilo que é bem comum. E de que eu acho um pouco perigoso mirar para algo que nós nem conseguimos definir, do que, por exemplo, para algo que nós conseguimos. É mais uma questão prática. Não que eu não queira que as pessoas estejam bem, por exemplo, vamos colocar isso como bem comum, que todo mundo fique bem. Nessa primeira análise. É mais de que é muito mais fácil eu, como grupo, saber o que eu quero, o que o meu grupo quer, e aí eu já tenho uma definição e eu parto para o fim. O meu grupo X quer Z. Então eu consigo definir e traçar uma rota para Z de uma maneira muito mais simples do que algo como bem comum. E de que daí se faz a prática de mediação na política. Então, na política você media os interesses de grupos, e aí você chega num bem comum virtual, né, entre aspas. E a outra questão é de que talvez o bem comum não seja bom, não seja algo virtuoso. Talvez o bem comum seja a destruição, e vamos colocar a destruição como algo não moral. Se for bem comum, se for algo que todos querem, por exemplo, que é extremamente difícil, mas se todos quiserem guerra, será que isso será bom? Se todos quiserem o extermínio de um grupo minoritário do seu próprio grupo, isso seria bom? Por mais que não seja bem comum, mas é bem comum até dessa casta dos cidadãos, porque quem diz aquilo que é cidadão, entre aspas, né, seria o Estado, e é até o que Aristóteles fala do que é o cidadão, é o bem comum para aquele grupo de cidadãos. Então é uma coisa assim. E só para terminar rapidinho, é uma coisa que o Elson falou até sobre o Estado e o coletivo como a primeira como algo que deve ser atendido primeiro do que o interesse individual. E eu acho também um pouco perigoso fazer esse tipo de colocação, porque existe o bem comum, o coletivo, ele não é uma massa, ele existe, eles são pessoas, e de que quem representaria esse bem comum representaria-o com perfeição, e se representasse com perfeição, isso seria algo bom. E se o Estado representa o coletivo, o que impede o Estado de fazer algo ruim para com os cidadãos? Então, é até por isso que eu fundamento um pouco minha tese no individualismo filosófico, de que deve-se primeiro olhar para o indivíduo, já que o indivíduo faz parte do coletivo e etc. É só isso. Eu tinha que falar rápido, acabei me estendendo, mas... João, você conseguiu aí arrumar o seu microfone? Eu estou com um problema no microfone. A Fernanda parece que queria falar também. Fernanda? Não? Que pena, João. Então, o senhor vai ficar aí nos devendo uma reflexão, que com certeza seria muito boa. Tá? Está travado pelo anfitrião, mas eu já te dei aqui, já disponibilizei aqui o seu microfone, não sei o que está ocorrendo aqui. Professor, eu acho que o senhor consegue, inclusive, ligar o microfone dele. Eu estou aqui buscando ele aqui, e já fiz isso, só que não foi me permitido, ele não me permite. Só pede para que eu ative o som dele, eu clico, não me dá a possibilidade. Então, não sei o que houve aí, João, tá? A Fernanda queria colocar alguma questão, Fernanda? Não? Gente, enquanto o João tenta aí, tomara que consiga, vamos recobrar aqui algumas outras questões, além destas que vocês colocaram. João, se você conseguiu o som, pode falar, tá? Oi? Oi, João? Ainda ele está tentando. Então, meus queridos, vocês colocaram vários pontos instigantes, intrigantes, e que com certeza seriam pontos aqui que nós, com certeza absoluta, ficaríamos aqui
por semanas ou meses discutindo. E que são pontos que a gente precisa tornar público. Em que sentido tornar público? Colocar a baia da discussão para que a gente almeje, de certa forma, o quê? A possibilidade de uma nova maneira de entender a ideia de cidadania, a ideia de soberania, a ideia de democracia. Inclusive, essa questão da democracia é algo muito interessante, que vem, ao longo dos tempos, sendo atacada e também sendo enaltecida. E nós vivemos, claro que com toda certeza, nós vivemos aonde? Nós vivemos propriamente dentro de uma democracia. Só que essa democracia, às vezes, não parece ser uma democracia de fato de sujeitos, mas de assujeitados. Seria um outro ponto a ser refletido e que entraria dentro dessa ideia do indivíduo e também, propriamente, do bem comum. Tá? Então, vejam que são várias as questões aqui de Aristóteles e que, de fato, a gente pode ver que, para Aristóteles, ele considera a sua política como uma pedra de toque, a pedra de toque de todo o seu sistema, pois, digamos assim, contrariamente a tantas obras que se seguirão após a sua, não separa a política da moral, como bem colocou os nossos colegas. Nem tampouco a submete a esta última, ou seja, a política não é só a moral, não é só a virtude, não é só a justiça. A política, ela envolve todos esses quesitos, esses arcabouços. Então, aí está também propriamente o quê? A condição natural do animal cívico. E não apenas um constrangimento de fato que ele teria que sofrer para se sentir participante, mas está aqui representado dentro do Zoon Politikon esse animal cívico que nós somos. Somos um animal cívico por sermos portadores de inteligência e de linguagem e de fala, que por isso tem que se colocar tudo isso a favor da comunidade, a favor da cidade. Essa é a grande questão que Aristóteles vem colocar. E uma situação, digamos assim, bela, uma situação boa, aprazível, desejável, é justamente uma cidade que esteja apartada do quê? De discussões, de confusões inapropriadas, que tirem de foco o coletivo e que faça primar somente aquela questão muito precisa que é o individualismo. Quando eu falo individualismo e coletivo dentro do pensamento de Aristóteles, não é negar o individual, não é negar o coletivo, mas é procurar uma tensão criadora entre ambos para se poder apropriar da ideia, para poder se apropriar da política e, principalmente, da ideia qual? De ser partícipe da política e não simplesmente um ser ápolis, aquele que da cidade, de fato, não necessita. João, você conseguiu? Eu vi que você voltou, acabei de admiti-lo novamente na reunião. Você conseguiu colocar o som? Não? Então, alguém mais quer falar? Os colegas que apresentaram, outros colegas que estão aqui presentes, querem falar mais alguma questão? Tocar em alguma terminologia? Não? Então, já são 13 horas e 15 minutos, a hora passou rápida e foi muito bom estar aqui com vocês, discutindo, refletindo alguns possíveis pontos de análise dentro da obra política e que, com certeza, ninguém sai dentro aqui desse grupo de estudos como entrou. Com certeza, a gente sempre leva algo como aquela pulga que fica atrás da orelha, nos provocando, nos incomodando. Aliás, esse é o sentido da pesquisa, esse é o sentido da leitura e do estudo. Mais uma vez, exatamente, provocar, né, Emerson? Mais uma vez, eu agradeço muito os apresentadores. Eu costumo participar de bancas de graduação, pós-graduação no IDP,
e quando os alunos que eu oriento sempre pegam temas pesados, né? E os professores sempre dizem que esses temas são para corajosos e que são poucos os alunos que se debruçam em temas corajosos. Ou seja, o que é esses temas corajosos? Autores da história, clássicos, né? E isso é a grande riqueza. Ok? Gabriela, diga. Ai, desculpa chegar assim para falar na última hora, mas eu só queria levar um ponto aqui com relação ao Estado buscar o bem comum, né? A política buscar o bem comum. E em certo ponto eu concordo com os dois oradores que falaram aí, mas no sentido de que o Estado, no caso, ele deveria trazer meios para que cada um atingisse o seu bem comum. Não que... Está falhando o teu som, Gabriela. Todos tivessem um bem comum em comum. Você entende? E aí, sentido, teria o... Oi? Estava falhando, mas agora retomou. Parece que travou. Agora retomou. Tá bom. Então, eu queria dizer que, no sentido de que o Estado, ele tem o dever, com as leis, né, de trazer o bem comum, mas isso respeitando o individual. Porque nem sempre o bem comum é comum a todos. Igual o menino estava falando, às vezes o bem comum é a guerra, mas nem sempre todo mundo quer a guerra. Então, você precisa respeitar o individualismo de cada um para que cada um atinja o seu bem comum pelas próprias... O defensor, o dono do bem comum, mas o meio para que o indivíduo atinja o bem comum. Você entende, mais ou menos? Sim, seria justamente eu estava pensando nisso agora. Seria bem essa tensão criadora, né, entre o sujeito individual e o coletivo, que não estão separados, mas devem ser bem entendidos, para que, de fato, nasça algo importante disso. E não só uma... é o bem comum, mas o que é o bem comum? Nega o individual. Será que nega o individual? Então, pontuar, né? Precisar. Não, e também tem que respeitar os limites, né, do coletivo. E os limites também do individual, exatamente. Tá? Muito bom, doutora Gabriela. João, conseguistes? Boa tarde a todos. Não vou tomar o tempo de todos, porque já ultrapassamos aí a nossa hora do almoço, mas eu sou um homem pardo, estou vestido de camisa de malha, uso óculos, sou quase careca. Eu só gostaria, já pelo adiantado da hora, de parabenizar as apresentações e, parafraseando as suas últimas palavras, professor, nós não vemos, né, não assistimos a apresentações de temas tão importantes, de autores importantíssimos, né, clássicos, no dia a dia da nossa graduação e pós-graduação, enfim. E as apresentações desses trabalhos hoje foram de uma importância tão grande que, assim, eu poderia arriscar dizer que foi uma das melhores apresentações que já tivemos em nosso grupo, viu? Muito obrigado. Disponha, João. Muito obrigado você. Vou pedir aqui, por gentileza, aqueles que estão com a câmera desligada, se puderem ligar a câmera, né? Se não estiverem muito descabelados aí, assim como eu, né? Tem pouco cabelo, que eu vou tirar um print aqui do nosso grupo aqui de hoje. É isso, Enzo? Levanta a cuia aí, porque, né, é importante. E aí depois eu vou postar nas redes sociais aí, porque vale a pena ver um grupo de pessoas
neste horário, né, discutindo política em Aristóteles. Isso aí é uma dádiva, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço. Só vou tirar aqui uma foto aqui, ficar bonito na imagem, né, vocês, né, porque o único feio aqui sou eu, mas a gente procura fazer o possível e impossível para ficar bem na foto, tá? Eu agradeço vocês de coração imensamente pela dedicação e que nós possamos dar continuidade a esse grupo e almejar voos mais altos. Ou, como diz o próprio ditado, mergulhar em águas mais profundas. Esta é a ideia. O meu muito obrigado a cada um e a cada uma. Fiquem bem. Eu vou aproveitar o feriado hoje aqui no Rio Grande do Sul, né, que é dia do gaúcho. Vocês aproveitem para estudar, ir para aula, trabalhar. Fiquem firmes aí, tá bom? Forte abraço e quero-me bem porque não custa nada, porque eu gosto muito de cada um e cada um. Até mais, gente.